Deixa eu compartilhar essa palavra aqui que vai falar muito forte ao teu coração. Não esconderemos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizeram conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus e guardariam os seus mandamentos. Nós vivemos coisas extraordinárias, nós vimos com os nossos olhos, nós testificamos Deus levantando profetas e dizendo coisas que iriam acontecer no nosso futuro e coisas que se cumpriram. Nós vimos Deus revelando na igreja pessoas em pecado, pessoas que o pregador que a gente não conhecia. Primeira vez que ele foi ministrar na igreja e ele falava assim: ó, você está em adultério, se você não se converter, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, a sepultura está aberta. E o camarada ia para frente e confessava diante de todo mundo que era ele, chorando, e era coisa incrível, porque que Deus falava e as coisas se cumpriam. E agora nós, dessa geração que viemos agora, estamos chegando na nossa vez de testificar das grandezas de Deus em nossas vidas, mas há uma responsabilidade de nós contarmos os feitos de Deus em nossas vidas. Nós aprendimos qual foi o segredo dessas pessoas viverem coisas incríveis, desses homens a qual se levantavam com profecia e falarem aquilo que Deus queria para aquele povo. Qual era o segredo? Esse povo, nós víamos eles entrando nos montes, nós vimos esse povo se dedicando em oração, em jejum. Quando a pessoa entrava na igreja, aquela irmã de coque, nós sabíamos qual era o segredo dela de ser uma mulher de Deus. Essa mulher entrava no quarto e ficava horas e horas em oração, em consagração, se colocando diante de Deus. Esse era o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. E agora nós já peguemos o código, e agora é a nossa vez de nós praticarmos aquilo que eles faziam. Ou seja, nós entrarmos no quarto, nós buscarmos ao Senhor, nós entrarmos no monte. Esses são os segredos dos grandes homens e mulheres de Deus. Eles pegavam a Bíblia aqui e eles comiam a Bíblia. Por isso que nós, hoje, essa geração, se nós não vivermos esses extraordinários, há algo que falta em nós, que sabe é a dedicação de nós buscarmos ao Senhor em oração, em leitura da palavra, porque a geração seguinte, ela depende de nós. O que que nós vamos testemunhar a eles? O que que nós vamos apresentar a eles diante dos homens? Quais as experiências que nós tivemos com Deus, vamos testemunhar o quê? Se nós não tivermos o nosso particular com Deus, que esperança que eles vão ter num Deus que eles não conhecem, se eles não verem em nós as grandezas de Deus, se eles não verem em nós os testemunhos, meu irmão. Então não desista, se você está passando por provações, por situações difíceis, isso vai ser gerado um testemunho em tua vida e você vai contar para a próxima geração. E você que tem vivido coisas incríveis da parte de Deus, testemunhe, porque essa próxima geração ela precisa ouvir dos seus lábios aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não guarde para ti, não seja egoísta, não seja orgulhoso, porque Deus quer fazer com que essa próxima geração, os nossos jovens, vejam em nós testificando das grandezas de Deus. Faça como Moisés, leve Josué aos montes, a qual ele testifique, Deus falando com ele lá no monte, a qual Josué via Deus descendo sobre a tenda como uma nuvem de fumaça, e Deus se revelava a Moisés e Josué na porta da tenda, vindo isso. Mas o que? Falta jovens, ou muitas vezes, que desejem ver aquilo que Deus está fazendo conosco, ou falta Josué, que ensine a próxima geração. Para quê? Para que eles venham na porta da tenda e vejam o que Deus está fazendo. Quantos de nós muitas vezes oramos, mas não ensinamos? Através desse vídeo eu estou mostrando que Deus está fazendo coisas incríveis na minha vida. Tem coisas que eu oro e Deus providencia nos dias seguintes. Tem coisas que eu oro e Deus providencia com o tempo.
Eu tenho vivido a provisão de Deus. Quantas vezes, muitas vezes, pedi Deus, eu estou com vontade de comer um lanche, vinha um motoboy aqui na frente e dizer, o patrão mandou. Quantas vezes eu orei, Deus, eu estou precisando de roupa, e Deus providenciar a roupa, Deus providenciar, muitas vezes, o dinheiro que eu precisava, muitas vezes, para ir para os lugares, para me alimentar, porque eu precisava ir para um hospital, e muitas vezes ia ficar o dia todo no hospital e não tinha dinheiro para comer alguma coisa lá, e Deus muitas vezes enviar alguém. Por quê? Porque eu testifiquei daquilo que Deus fez na minha vida. Quantas vezes eu pedi, Deus, eu não tenho condição de pagar meu aluguel, e Deus enviar um abençoado aqui e trazer a sustância, trazer o dinheiro para me pagar o aluguel. Quantas vezes eu vi aqui chegando pessoas aqui trazendo muitas vezes, irmão Alerto, vou pagar a tua luz, vou pagar a tua água, vou pagar a tua internet, eu vou pagar a tua comida, vindo com cesta básica, vindo com fralda, vindo com as coisas que eu necessitava, porque eu vivi o extraordinário. Mas qual é o segredo, irmão Alerto? Entrar no quarto e falar com Deus, e esperar em Deus, e esperar muitas vezes que Ele vai providenciar, seja hoje, amanhã ou depois, é só esperar, não quer dizer que Deus vai trazer amanhã, é esperar, é ter a experiência que Deus vai providenciar. E essa palavra é justamente sobre isso. Deus tem feito testemunho na vida de muitas pessoas, mas as pessoas têm se calado. Elas não têm ensinado à próxima geração qual é o código. O código é oração, é leitura da palavra, é isso daqui, ó, que é a provisão de mim todos os dias. Quanto mais eu conheço Jesus, mais ele se apresenta a mim. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me entrego, mais ele cuida de mim. Esse é o segredo, para que vocês possam muitas vezes testificar das grandezas de Deus e fazer com que as próximas gerações testifiquem, não se cale, seja a voz de Deus, ponha esperança na próxima geração, ou seja, testemunhando daquilo que Deus fez na tua vida, para que a próxima geração possa testemunhar as grandezas para as próximas e para as próximas, para que as coisas de Deus não se tranquem em você, mas continuem